em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor cobertura do futebol, reportagem sempre presente, a melhor transmissão, análise e comentários super embasados e narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! De Gabriel Mesquita! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no esporte para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Diretoria da Ponte discute renovação de William Arthur e Sérgio Rafael. Dupla avaliada em conversas entre o técnico Valentim, o coordenador João Brigatti e o presidente Eberlin. No processo de preparação para a Série C, Elvis e Gé iniciam um processo de transição. Tendência é que os dois fiquem à disposição de Valentim para o início da competição. Atlético Mineiro acerta a contratação de João Marcelo. Destaque do Guarani nesse início de temporada. Atacante assinará com o clube mineiro nesta quinta e se despede do Bugre com 12 jogos pelo profissional. Novo reforço alviverde, Lucas Macedo, tem documentação regularizada no bid da CBF. Corinthians joga mal, perde para o Barcelona por 3-0 e se complica na Libertadores. Timão tem noite irreconhecível no Equador e foi dominado pelo adversário. Pedro Severino é transferido para o Hospital de Ribeirão Preto. Segundo o boletim médico, o estado do atacante de 19 anos ainda é gravíssimo, mas estável. Vamos à convocação, vou quebrar o protocolo aqui hoje, porque o
o Dorival, para as partidas contra a Colômbia e a Argentina, convocou a seleção brasileira. Então vamos à lista de convocados para as eliminatórias. Goleiros: Alisson, Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Defensores: Danilo do Flamengo, Gabriel Magalhães do Arsenal, Guilherme Arana do Atlético Mineiro, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Murilo do Nottingham Forest, Wanderson do Mônaco e Wesley do Flamengo. Meio-campistas: André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Joelilton, isso mesmo, do Newcastle, Matheus Cunha e Neymar dos Santos. Atacantes: Estevão do Palmeiras, João Pedro do Brighton, Rafinha do Barcelona, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Manchester City e Vini Júnior do Real Madrid. O primeiro jogo do Brasil na próxima data FIFA será 21h45, no dia 20 de março, quinta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília. Depois, às 21 horas do dia 25 de março, uma terça, a seleção enfrenta a Argentina no Monumental de Núñez, casa do River Plate. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. É o seu WhatsApp. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes, à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto agora, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Bahia e Boston River, hoje, quinta-feira, 9h30 no Estádio Centenário, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, a última fase antes da fase de grupos. O provável Bahia do técnico Rogério Ceni com Marcos Felipe, Gilberto ou Luciano Juba, Gabriel Xavier Canu e Ramos Mingo, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Pulga, Ademir e Lúcio Rodrigues. O Boston River do técnico Jadson Vieira,
Antunes, Acosta, Gomes, Bortagaray e Martínez, Vera, Chapini e Bárcia, Lopes, Adamo e Gutierrez. Apita o jogo paraguaio Juan Gabriel Benítez. O árbitro de vídeo será Ulisses Meirelles, também do Paraguai. 9h30 da noite tem o Bahia em campo pela Libertadores da América. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender os nossos queridos ouvintes. Bom dia, quando o Guarani mais necessitava reforçar o time para a Série B, não faz resultado Série C, não. Fez resultado Série, trouxe um goleiro e não jogadores pontuais. Eu entendi muito bem, mas agora trazem um jogador japonês para o Sub-20 sem perspectiva de jogar a Série C e pior, pode ficar sem o reserva do Eliseu e Luiz Miguel e com multa do valor irrisório indo para o Galo. Tá muito confusa a sua mensagem, Sidney. Me perdoe, eu não consegui entender, tá bom? Sinceramente, estou começando a achar que o Sérgio Rafael é como macumba. Você manda embora, ela volta. Deus nos livre, Renato Grácia. Matheus Silva está fazendo o que na Ponte? Aguardando o término do contrato em casa, Valentim deve parar de improvisar e mesclar esse time velho e cansado com os jovens da base que correm e vão dar retorno financeiro ao clube. Carlos do Jardim do Lago. Por quanto foi vendido o João Marcelo? Ontem o Batista disse que tinha uma proposta do City de 4 milhões de euros. Será que o Atlético pagou mais que isso? O Dedé, foi diferente a negociação. O Guarani continuou com os direitos federativos e para o rompimento do contrato, o Atlético vai pagar 3 milhões. 3 milhões de reais. Então, o jogador continua com vínculo com o Guarani. Me parece que é isso. E quem acaba efetivamente assumindo aí os salários do atleta, o novo contrato do Atlético Mineiro. Me parece que foi isso, mas tem muita informação ainda desencontrada, tá bom? Assim que a gente tiver redondinho, a gente vai passar para vocês. O que achou da venda do João Marcelo para o Galo? Precipitada ou necessária? Estão falando em 3 milhões de euros. Eu achei excelente, principalmente pensando em recursos para garantir André do Cambuí. Não, parece que não foi isso não. Os 12% do Tanabe continuam. Não sei se o Guarani vendeu 60% para o Galo. Eu não sei o percentual, sinceramente. Posso confirmar à tarde para você, mas 3 milhões de reais o Guarani tem que ser detentor, para ser um bom negócio, na minha opinião, da maioria dos direitos federativos dele. Agora, como é que foi feito, eu não sei. Guarani vendeu o João Marcelo. O que seria melhor, o valor atual ou o acesso à Série B? João Bugrino, o acesso à Série B. Agora, eu não estou lá no dia a dia para pagar a conta no Guarani, para saber o tamanho da necessidade. É muito simples eu falar, não vende. Mas é possível não vender? Como eu estava de férias, gostaria de saber como se deu a transferência do João Marcelo para o Atlético. O Guarani se beneficiou com alguma coisa ou ficou a ver navios? Não acompanhei esses últimos dias. Edmilson. Teoricamente, o Guarani está recebendo 3 milhões de reais aí, né? Vamos ver como é que... O Guarani tem que se pronunciar. Isso quem tem que falar é o Guarani, né? Quais são os 4 reforços contratados pela Ponte? Reforço não chegou nenhum. Tem jogador aí para compor elenco. Foi quem mandou aqui, Leandro de Rezende. Reforço mesmo, chegou. Na minha opinião, não chegou nenhum. Fizemos um bom Paulista, porém a torcida do Guarani está querendo contratações de time Série A. Vamos fazer uma boa Série C para voltar para B. Pico do Cambuí. Abimael. Quem está com o elenco mais preparado para o início do terror da Série C? Ponte ou Guarani?
Pelo número de pontos que a Ponte fez, teoricamente a Ponte, mas as duas últimas eliminações aí, em casa pro Red Bull e principalmente pro Concórdia, trouxeram muita incerteza, né? João Marcelo, o Guarani ganhou algum? Gildo Neto, sim, parece que sim. Eu não entendo. Para mim, o Matheus Silva tem mais bola que o Sérgio Rafael. Já mostrou isso na Ponte. Por que insistência em manter o Sérgio e descartar o Matheus? Otandi, eu também defendi durante muito tempo aqui o Matheus Silva. Mas de uns tempos para cá não tem jeito mais de defender. O Sérgio Rafael nem se fale, né? Eu liberaria o Sérgio, mas aí é com a Ponte, né? Vamos ver como é que vai terminar essa novela aí. 11h44 em Campinas. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. A diretoria da Ponte discute a renovação contratual de 2 jogadores, o goleiro William Arthur, que teve poucas oportunidades, e o zagueiro Sérgio Rafael. Eles estão sendo avaliados, pelo técnico Alberto Valentim, o coordenador técnico João Brigatti e também o presidente Marco Antônio Ebelin. São jogadores que não estão, digamos assim, na pauta ou na condição número 1 de renovação. Serão renovados os seus contratos, caso, claro, eles se adequem aí à proposta da Ponte Preta, até porque nenhum dos dois se firmou no time titular, pelo menos não nesse começo de temporada, sob o comando do técnico Alberto Valentim. A Ponte que aguarda pela presença ou pelas voltas de 2 jogadores importantíssimos nos últimos anos, o meia Elvis, que se machucou durante a disputa do Campeonato Paulista, e o atacante Gé, que sequer entrou em campo em 2025. Eles já estão iniciando o trabalho de transição física e esse processo é importantíssimo, Porque a saída do departamento médico, a ida para o campo para trabalhar com bola, a tendência é que os dois fiquem à disposição do técnico para o início do Campeonato Brasileiro da Série C. E, obviamente, o torcedor Ponte Pretano sabe muito bem disso. São reforços importantíssimos para a disputa da competição nacional, CH. Daqui a pouco o Gleger vai comentar. Caiu aqui uma colocação que eu não posso me furtar em fazer. O Kleber Pereira de Sumaré está perguntando: você acredita que o Corinthians pode reverter o resultado? Não acredito. Infelizmente, para os torcedores corintianos, o time ontem não tem desculpa. O time não foi para Guayaquil. Não foi, definitivamente. Aquilo não é comportamento de um time para jogar uma Libertadores de América. O técnico está dizendo que o time tá muito cansado, aquela coisa toda, porque é viagem, porque é maratona, tá bom, mas tomou 3-0 no lombo. Como explicar? Como explicar? Eu não tenho explicação. Eu só quero dizer o seguinte sobre o trabalho do Corinthians. O trabalho do Ramon Dias faz muito tempo que deixa a desejar. Mas no ano passado ele tirou o time da degola e classificou para a Libertadores. Fato. Mas pesquisem aí quanto que o Corinthians precisou gastar para montar esse time aí que tá em campo. Quantos reforços? Passou de 10. Então eu acho que a parte técnica do time acrescentou mais do que o trabalho do Ramon Dias. Não sei como é que vai ser não. O retorno, Não sei o que vai acontecer no final de semana, Vai pegar o Santos, do Neymar. Tudo bem que o jogo é na Neoquímica Arena, mas o negócio é desafiador. Para o Corinthians é desafiador. Então, vamos aguardar, como diria o profeta. 11h48 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Ponte agora? Guarani, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani.
Bugre não tem mais João Marcelo, atacante que foi destaque do time na disputa da Copa São Paulo. Também foi artilheiro do Guarani no último Campeonato Paulista. Ele já está em Belo Horizonte, acertou com o Atlético Mineiro para seguir a sua carreira. Inclusive assistiu ontem o jogo do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Ele assina com o Atlético nesta quinta-feira e se despede do Guarani com 12 jogos pelo profissional. Agora, sem João Marcelo, o Guarani vai ao mercado à busca da contratação de outro atacante. Um deles já está certo, o Lucas Macedo. Ele tem a sua documentação regularizada no BID da CBF, então é reforço alviverde aí para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem também está muito perto de acertar é o Albano, meia que disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. A Inter foi rebaixada, mas o Albano fez um bom trabalho por lá. Também deve ser reforço do Guarani para a sequência da temporada. Bugre estreia no Campeonato Brasileiro da Série C, lá no fim de semana dos dias 12 e 13 e 14 de abril. Confronto do Guarani vai ser dentro de casa, no Brinco de Ouro, contra a equipe do Maringá, CH. Bom, o que diz aqui ainda sobre o João Marcelo, O que diz aqui o portal carlosbatista.com.br, e aqui eu acredito porque eu sei quem apura as informações, tá bom? Então assim, eu disse pra vocês, viu, Leandro, que eu não tenho certeza. Não tô apurando isso aí. Quem apura é a reportagem aqui da Rádio Bandeirantes. Segundo o portal carlosbatista.com.br, o Galo pagou aproximadamente 3 milhões para ativar a cláusula de rescisão com o Bugre. E o Guarani deve ficar com 10 a 15%. Portanto, se for isso, a negociação foi muito baixa. Essa é a minha opinião, tá? Mas não tinha saída. Tô dando a opinião. 3 milhões para ficar só com 10 ou 15%, pouco. Tanto é que o Atlético fechou rapidinho, Fechou rapidinho. O Corinthians também tentou melar o negócio, mas os procuradores da equipe do João Marcelo bateram o pé e fizeram aí a negociação com o Atlético Mineiro. Dá tudo certo. É o Guarani que... É o Guarani que decide, então nós temos que aguardar o que vai acontecer, não é? Então, vamos ver. Eu acho pouco, 3 milhões pelo jogador. Agora, não sei se tinha saída, se não tinha, se o jogador bateu o pé que ia embora. Não sei de nada disso. Agora, 3 milhões por esse jogador é pouco dinheiro. 11h51 em Campinas, o Gleger está na ponta da linha para comentar Ponte e Guarani no bloco só. Fala, Gleger. Alô, CH, um abraço, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Os times de Campinas trabalhando aí nas reformulações de elenco, preparação para a Série C. Campeonato duro e difícil em CH, para as duas equipes. A Ponte tentando aí a renovação de alguns atletas, Você vê que está aí na discussão o William Arthur, o Sérgio Rafael, E são jogadores importantes, eu acho, até para a sequência, Você precisa ter um elenco qualificado, você precisa ter um elenco para disputar uma competição tão competitiva como é a Série C. Não adianta você ter um time, é bom, é ótimo, mas se você não tiver um elenco, as coisas não andam positivamente, Por outro lado, o Guarani, o Atlético Mineiro acerta a contratação do João Marcelo. Olha que legal, hein? Menino que estava lá na Copa São Paulo, desconhecido, ninguém ouvia falar, de repente foi muito bem, foi destaque na Copa São Paulo, recebeu uma oportunidade entre os profissionais e está aí, participando de uma negociação com um gigante do futebol brasileiro. Parabéns ao Guarani, parabéns ao João Marcelo, que merece muito. Eu me lembro que fiz um jogo do Guarani na Copa São Paulo e eu falava da qualidade desse menino, da capacidade, de finalização que ele tem, presença de área, belíssimo jogador, e o Guarani entrando numa fase de começar, de resgatar aquilo tudo que foi no passado, onde revelava grandes craques para o futebol brasileiro. CH. Eu respeito a opinião de todo mundo, mas
3 milhões pelo atleta, sabendo da qualidade, eu acho pouco. Mas tem o possível e o ideal. O ideal e o possível. De repente não foi possível. Paciência. Mas que é pouco dinheiro para achar um centroavante, meu amigo, confiável. Precisa gastar dinheiro, hein? Precisa procurar com lupa, né? Porque quem tem qualidade está empregado. Bom, o pessoal está perguntando aqui, que eu falei muito rápido, os convocados da seleção brasileira. O Dorival acabou de convocar a seleção para jogar dia 20 de março contra a Colômbia e dia 25 de março contra a Argentina, lá na Argentina. Vamos à lista de novo. Alisson, goleiros Bento e Ederson. Defensores Danilo, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana, Léo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson e Wesley. Meio-campistas André, Bruno Guimarães, Gerson, Joelinton, Matheus Cunha e Neymar. Atacantes Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. E se eu gostei? Gostei. Vamos ver se dentro do campo essas peças se conversam e a seleção brasileira conquiste pontos, porque só está na 5ª colocação das eliminatórias. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Muito bem, chegando aqui na Rádio Bandeirantes com o Em Dia com a Bola para destacar a pré-Libertadores, terceira fase, a última antes da fase de grupos. E ontem, jogando em Guayaquil, no Equador, o Corinthians foi derrotado pelo Barcelona pelo placar de 3-0. O jogo da volta na próxima quarta-feira, o Timão precisa vencer por uma diferença de 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Ontem também, jogando fora de casa, o Cerro Porteño derrotou o Melgar do Peru pelo placar de 1-0. Hoje será a vez do Bahia. 9h30 da noite, encara o Boston River jogando no Uruguai. Pela Copa Sul-Americana, ontem nós tivemos jogos da primeira fase, jogos eliminatórios. O Mushuki Runa, do Equador, venceu o Oriente pelo placar de 2-1. No confronto colombiano, o Once Caldas venceu o Milionários por 1-0 e está classificado para a fase de grupos. Assim como o venezuelano Académica Porto Cabello, que venceu o Metropolitanos por 3-0. O Racing do Uruguai, que venceu o Montevideo Wanderers pelo placar de 1-0. Lembrando que os times brasileiros entram diretamente na fase de grupos. Pela Copa do Brasil, estão classificados para a terceira fase os times
que acabaram se classificando. Terceira fase, os times da Libertadores entrarão na disputa. O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3-0, está classificado. O Atlético Mineiro goleou o Manaus pelo placar de 4-1 e fora de casa o Fluminense venceu o Caxias por 2-1. Hoje, 9h30 da noite, tem Olaria e Brusque, mais cedo, 7h30, Maringá e União Araguainense. Para fechar, Liga dos Campeões da Europa. Jogos realizados ontem, oitavas de final, jogos de ida. O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 3-0. O Barcelona fora de casa derrotou o Benfica por 1-0. Fora de casa também o Liverpool venceu o PSG por 1-0. E a Internazionale na Holanda venceu o Feyenoord pelo placar de 2-0. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quinta-feira e voltaremos amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã. Até lá. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.